Várias vezes nos últimos anos, as inconsistências das regras fizeram com que vocês, os fãs, nós, a mídia, eles, os pilotos, e para ser honesto, até os comissários da Fórmula 1 não soubessem realmente o que é permitido ou não nas disputas roda a roda. Nada pior do que se ver as coisas ficarem um pouco agressivas em uma luta entre dois ou mais carros e não se ter ideia se vai dar em punição ou não. Ultrapassar por dentro ou por fora, atacar de longe ou defender de forma muito agressiva, já vimos tudo ser punido, desde corridas duras mais justas até manobras exageradas sendo ignoradas. Bem, agora há uma nova iniciativa para codificar as regras da corrida e definir o que é legal ou não, de forma mais específica do que nunca. Mas pode ser que você não tenha notado, já que isso não foi publicado em lugar nenhum. Basicamente, é uma continuação do que você pode ter ouvido há muito tempo sobre deixar os pilotos correrem. É uma tentativa muito mais formal de fazer uma coisa muito difícil, transformar esse princípio maravilhosamente livre em regulamentos definitivos. 2 anos atrás, um conjunto de diretrizes informais foi introduzido para definir quando um piloto tem direito a espaço a ultrapassar por dentro e por fora nas curvas. Teve um sucesso bem mais ou menos. Não funcionou em todos os tipos de curva da Fórmula 1, nem para uma disputa entre dois carros. Como era de se esperar, tentar especificar o carro X precisa estar tão próximo do carro Y apenas simplificou as coisas a um grau absolutamente irrealista, especialmente sem uma exigência enfática de deixar espaço na saída da curva. Basicamente, essas regras estabeleciam que tudo era válido desde que o piloto conseguisse alinhar suas rodas dianteiras com a tangência da curva. Não importa a que velocidade ele estava na entrada ou se ele empurrava o outro carro para fora da pista na saída. Max Verstappen usava frequentemente essa imprecisão com bons resultados, e estava certo. O que é considerado justo fica em segundo plano em relação a se fazer o que as regras permitem ou pelo menos não proíbem. Havia um consenso geral de que se precisava fazer alguma coisa para corrigir isso. Em fevereiro deste ano, foi anunciado que o Comitê de Pilotos da FIA, a Comissão de Circuito e o Departamento de Segurança criaram as primeiras diretrizes oficiais de padrões de condução. Elas serão impostas a todas as categorias que correm em circuito fechado e serão uma referência consistente para pilotos e comissários e, por extensão, para todos nós que assistimos. Naquela ocasião, o bicampeão Fernando Alonso disse que as diretrizes seriam cruciais, mas até agora ninguém as viu porque elas ainda estão no rascunho e só serão adotadas em 2025, depois de incluídas em um apêndice do Código Desportivo Internacional da FIA. Antes de entrarmos em aspectos específicos dessas diretrizes, vamos analisar algumas ressalvas importantes. Primeiro, elas não são obrigatórias, são apenas um guia para a tomada de decisão dos comissários, que ainda exercerão seus julgamentos. Há também um reconhecimento claro de que uma corrida é um processo dinâmico, enfatizando que as posições relativas específicas citadas são apenas um dos fatores. Além de muito importante, isso é também uma diferença clara do que existia anteriormente. Esses são os fatores que os comissários sempre considerarão ao revisar um incidente. Como os carros se envolveram no incidente? Por exemplo, frenagem tardia, mergulho na entrada da curva, movimentação durante a frenagem. A manobra foi tardia ou otimista? O que os pilotos tinham condições de ver, saber ou antecipar? A manobra podia ter sido concluída na pista? Houve saída de frente ou de traseira? Houve bloqueio de freios? Alguém posicionou ou manobrou seu carro de modo a contribuir para o incidente? O tipo de curva contribuiu para o incidente? Qual era o composto dos pneus, seu estado e nível de aderência? Todos esses fatores já eram relevantes anteriormente, mas é bom que as regras esclareçam enfaticamente que eles não são simplesmente anulados por orientações básicas e simplificadas. As novas diretrizes abordam muito especificamente diferentes manobras de ultrapassagem e diferentes situações. Ter as rodas dianteiras alinhadas pelo menos com o espelho retrovisor do outro carro até no máximo a tangência da curva. Dirigir de jeito seguro e controlado durante toda a manobra, o que inclui entrada, tangência e saída. Não forçar deliberadamente outro carro para fora da pista na saída, o que inclui deixar espaço de largura suficiente desde a tangência até a saída da curva. Fazer a curva dentro dos limites da pista. Essas instruções parecem muito objetivas, mas têm algumas dúvidas.
Para uma projeção de caso como essas regras são aplicadas, observe o fim de semana do GP da China e um incidente envolvendo Alonso, que foi um dos primeiros exemplos emblemáticos dessas diretrizes. Uma luta que durou muitas curvas acabou com Alonso tentando repassar Carlos Sainz na curva 9, uma curva de baixa velocidade logo depois dos S's, no meio da volta. Houve contato e Alonso retomou a posição enquanto Sainz saía da pista, e ambos foram ultrapassados pelo Red Bull de Sérgio Pérez. Sainz completou a corrida com o carro danificado e Alonso foi para os boxes com o pneu furado. Os comissários consideraram que Alonso causou a batida, mas não especificaram como. De acordo com as diretrizes, Alonso satisfaz todos os itens. Ele está suficientemente ao lado na tangência. Está no controle mesmo sendo a manobra tardia. Não força deliberadamente Sainz para fora, pois o contato é acidental, e completa a curva dentro dos limites da pista. Então pode-se presumir que os comissários foram influenciados pelos outros fatores mencionados anteriormente e identificaram alguma outra coisa que fez a ação de Alonso ser considerada contra as regras. O problema é que a decisão dos comissários só aponta que Alonso causou a colisão, mas não relata exatamente o que ele fez de errado. Isso expõe uma falha do sistema. Se houver regras rígidas com múltiplas condições para regulamentar as ultrapassagens, então os comissários precisam dizer o que alguém fez de errado. Não se pode combater decisões inconsistentes e vagas com explicações vagas, especialmente quando uma manobra como a de Alonso, embora definitivamente agressiva, não pareça ser do tipo que deveria ser punida com a penalidade de 10 segundos e 3 pontos na licença. Quanto a ultrapassagens por fora, é positivo as regras reconhecerem que se trata de uma manobra de execução mais difícil. Desde o kart até os níveis mais altos do automobilismo, os pilotos são ensinados que quem tenta se manter por fora em uma curva corre o risco de ficar sem espaço na pista. Isso sempre depende da agressividade dos pilotos. Os que são mais justos normalmente deixam um pouco de espaço para os adversários. Os mais implacáveis não dão trégua e forçam os adversários para fora. Mas recentemente surgiu um esforço para definir quando um piloto é obrigado a deixar espaço, e as novas regras seguem essa linha. Assim, para que seja concedido espaço a um piloto que está ultrapassando por fora, esse piloto precisa, primeiro, ter as rodas dianteiras pelo menos na mesma altura das rodas dianteiras do outro carro na tangência e na saída da curva. Segundo, dirigir de maneira segura e controlada durante toda a manobra, entrada, tangência e saída. Terceiro, fazer toda a curva dentro dos limites da pista. Em muitos desses casos, o piloto vai depender das reações do adversário ou das leis da física. Um bom exemplo é a curva 6 do Red Bull Ring, palco de muitas disputas lado a lado na Fórmula 1 atual. Às vezes, o carro que está por fora tem direito a mais espaço e o carro por dentro não pode forçar o outro para fora da pista se eles fizerem toda a curva lado a lado. Mas se alguém tenta se colocar lado a lado ou passar depois que o carro da frente definiu a velocidade de sua trajetória até a saída, ele não tem direito a espaço na saída. A intenção não é proibir essas tentativas otimistas, é alertar os pilotos que eles têm que aceitar os riscos dessas manobras. Nós gostamos bastante disso. É quase como se fosse uma regra do tipo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como já era o caso anteriormente, as diretrizes tentam abordar a delicada questão de como lidar com chicanes e curvas em S. O que acontece quando uma disputa em uma sequência de curvas começa com o carro por dentro ou por fora, mas que rapidamente muda para o outro lado conforme a pista muda de direção? Aqui as coisas são muito simples. Há 2 pontos a considerar. Primeiro, as regras de ultrapassagem por dentro e por fora podem ser aplicadas para cada parte dessa combinação. Segundo, a prioridade vai ser dada à primeira curva. Assim, se um piloto não seguir plenamente as regras na curva inicial, não terá o benefício na segunda. O S do Senna em Interlagos é um bom exemplo. Já ocorreram colisões na segunda parte, como Verstappen e Hamilton em 2022. Isso ocorre porque quem estiver por fora na primeira parte fica por dentro na segunda. Se um carro não estiver totalmente do lado da tangência para a saída da primeira curva, ele não terá o benefício da dúvida quando tentar ficar por dentro na segunda. E aí ele vai depender do piloto que está na linha de fora lhe fazendo um tremendo favor e evitar a colisão. Um bom motivo para essa tentativa de esclarecimento é que se torna impossível admirar as boas disputas, que estão cada vez mais raras na Fórmula 1, quando não se tem uma boa ideia do que está dentro ou fora dos limites. O resultado são confusões e discussões, que não são o tipo de debate que a Fórmula 1 deveria provocar.
Também é frustrante ver um piloto ir além dos limites e sair impune, como também desanima ver uma ultrapassagem dura, mas leal ser punida. Vai levar tempo para ver se as regras que foram criadas são completamente entendidas, embora não seja uma boa imagem para elas que em questão de poucos meses, Alonso tenha passado de defensor das diretrizes para ser punido por quebrá-las, mesmo acreditando que o que fez estava certo. Claro que esse tipo de coisa sempre será subjetivo. Não é apenas Alonso ou nós discordando se a manobra X cumpriu ou não uma dessas novas condições. Os próprios comissários também terão suas próprias visões sobre os incidentes. Nunca vai se ter consistência absoluta, mas desde que isso seja compreendido, pode se tornar viável a longo prazo. A base do raciocínio é sensata, assim como foi sensato aumentar a penalidade de 5 segundos para 10 segundos já em 2024. Tudo é projetado para desencorajar os pilotos de atitudes injustas e deixar claro onde está o limite. Mas também é justo perguntar se isso não foi longe demais. Será que estamos criando regras complexas para algo que é extremamente difícil, se não impossível, de definir? E os comissários da Fórmula 1 estão prontos para aplicar penalidades? Certamente seria bem mais fácil se pilotos e comissários entendessem que é preciso fazer concessões nas disputas, que às vezes haverá contato e nem todo incidente precisa ser culpa de alguém. Teríamos menos penalidades, menos mensagens irritantes no rádio, com pilotos e equipes dedurando uns aos outros, e menos situações confusas em que é preciso decifrar um documento complexo para entender por que um piloto foi mais culpado por uma colisão do que o outro. Essas novas diretrizes podem funcionar, mas se a realidade das corridas de Fórmula 1 fosse um pouco mais simples, elas nem precisariam existir.